Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E o nosso convidado de hoje é um jovem advogado que se diz que não é mais tão jovem, hein? Especialista em direito do trabalho e atua também em direito médico, né? E é um cantor. Tem uma banda de rock, gente. Pensa nisso. Seja muito bem-vindo, Dr. Baltazar Bittencourt. Obrigado. Um prazer estar aqui. Acompanho já de muito tempo. Muitos que colegas, muitos amigos muito competentes vieram aqui. E até te cobrei um dia, né? Falei, você tá faltando você me chamar. Eu entrei num evento, ele estava dando palestra. Eu tava dando palestra, parou. eu interrompi, falou, ó, tá faltando me chamar. Não, mas nós já tínhamos combinado antes, só que não tinha dado certo a data. É verdade. Fico muito feliz com a sua presença e eu sei que tem muita coisa para nos contar, né? Muita coisa para trocar ideia aqui. E aqui eu digo que é segredos de justiça, mas não tem segredo não, tem viu, não. Baltazar? É para contar pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, como é que o direito chegou na sua vida? O direito chegou na minha vida, assim, por um caminho muito objetivo, né? A minha mãe, ela se formou em Direito e desde cedo eu acompanhei ela estudando, né? Então, para concurso. Eu sou baiano, a gente vem da Bahia, a gente morava... Você é da Bahia? Isso. Que bacana. Minha mãe fez a faculdade dela em Aracaju, na UNIT, Universidade Tiradentes, e aí a gente se mudou para Salvador de volta, né? E eu acompanhei o estudo dela para concurso. Acompanhei muito isso e ela batalhou bastante. E isso, obviamente, foi a minha grande referência, né? Eu lembro que a gente tinha uma suíte no nosso apartamento e ela fechou o banheiro da suíte dela e colocou uma mesa no box do banheiro para estudar. E ela passava lá horas estudando. E aí ela passou no concurso de Defensoria Pública aqui no Espírito Santo, no primeiro concurso da Defensoria Pública aqui no Espírito Santo, e a gente veio para cá. Aí não teve para onde fugir, né? Ai, que bacana. Então sua referência realmente já é familiar, Isso, né? É familiar. E aí, acompanhando sua mãe, você lembra de algum caso ou alguma experiência que você teve ali que realmente te marcou? Falou assim, é isso que eu quero? Lembro. Eu acho que eu comecei a estagiar desde o ensino médio, porque como eu via ela muito empolgada, e ela chegou aqui na vara de Tóxios e depois ela foi para a vara do júri de Vitória. Né? E eu acompanhei ela fazendo júri, eu não estava nem na faculdade de Direito ainda, eu estava acompanhando ela fazendo júri. Então é muito marcante isso para mim. Eu ainda... No ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu estava do lado dela fazendo júri pesado, assim. Nossa! E aí eu acabei gostando. E aí quando foi para a faculdade, não se apaixonou pelo direito penal, não? Me apaixonei. Me apaixonei pelo direito penal e eu acho que da faculdade inteira eu fiquei pensando em trabalhar com direito penal. Continuo apaixonado pela matéria de direito penal, só que eu acho que a advocacia criminal precisa de uma vocação extra. E essa vocação é que eu acho que eu não tive. Eu fui migrando para outras áreas que eu me identifiquei mais. Né? E eu acho que assim, a gente tem que estar muito flexível também para aproveitar as oportunidades que o mercado coloca na nossa frente. Né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil começar a advogar. E eu queria ser um advogado criminalista, mas outras oportunidades foram aparecendo e eu acho que a gente precisa, com responsabilidade, ser um pouco flexível, né? Para aproveitar essas portas que se abrem. E aí meu rumo acabou se distanciando um pouquinho da advocacia criminal. Que legal. E aí, você saiu da faculdade, montou seu escritório, já foi para... Que ano que você se formou? Foi 2016, por aí, 2016. E aí você saiu e já foi montar um escritório ou foi trabalhar? Saí e fiquei perdido, porque a gente da Bahia, a gente não tinha muito contato
aqui, né? Minha mãe é defensora pública, mas tem muito contato com defensores públicos. Eu queria ser advogado desde o início. E né? você fez estágio durante a faculdade Fiz em estágio, escritórios? Não, fiz estágio na defensoria pública. Eu já tinha Entendi. começado, basicamente, antes de ser, eu já estava lá dentro. Não, já era cria da Isso, casa, já era né? cria da casa. Fiz estágio voluntário lá durante muito tempo. Que bacana. Aí, mas a minha intenção era sempre ser advogado. E quando eu peguei a minha carteira, assim, fiquei perdido, né? Não tinha nenhum contato com um advogado daqui. Não tenho familiares aqui para às vezes ter uma indicação para apontar, vai trabalhar no escritório de fulano, no escritório de ciclano. Então, passei aí um ano e meio, pegando pequenos casos de amigo, de conhecido e tal, mas assim, querendo trabalhar no escritório de advocacia. E eu acho que muita gente passa por essa dificuldade, né? Sim. Muita gente passa por essa dificuldade de não encontrar mercado na advocacia, principalmente no início. E eu me identifico muito com isso. Eu sei qual era a dificuldade de você estar assim em casa, com gás para trabalhar, mas sem ter um cliente. Ou sem ter alguém, algum escritório para você mandar um currículo. Eu passei um tempo bom, assim, penando nesse sentido. É mesmo? E aí, mas como é que foi? Então conta aí sua experiência. Aí nesse período de um ano, eu fiz uma pós-graduação ainda em direito penal e dei início a um mestrado, né? E entrei, assim, comecei a participar de OAB, né? O Risc ainda não tinha sido eleito, minha participação era muito singela, mas eu comecei a conhecer uma pessoa, conhecer outra, e aí eu participei de duas entrevistas, assim, mais ou menos um ano e meio de formado. Participei de duas entrevistas em escritórios de advocacia, e me identifiquei com um projeto de um escritório de direito civil e empresarial. Mas isso depois de um ano e meio é que eu fui ser associado de um escritório e poder trabalhar assim nos primeiros processos mesmo, assim, importantes. Então, depois desse um ano e meio, eu entrei nesse escritório e é ali que eu comecei a ter uma experiência mais vívida na advocacia, mais rotineira, né? De estar todo dia pegando um processo, de fazer audiência, de fazer sustentação oral, de reunir com o cliente. Essa rotina me faltava, né? Que pese assim, estar estudando, né, e me capacitando, a rotina da advocacia me faltava. Depois de um ano e meio, foi isso. Eu entrei nesse escritório e aí depois não parei mais. Que legal, que legal. E antes da gente falar dessa sua experiência no escritório, já no estágio da defensoria, teve algum caso assim que te chamou bem a atenção, que você fala, poxa, eu lembro daquele caso assim, inusitado ou engraçado, ou alguma coisa assim que te chamou a atenção mesmo? Teve um caso que eu já estava estagiando na defensoria e a minha mãe, ela foi fazer um júri, e eu lembro de um caso que foi um homicídio a mulher tinha assassinado supostamente, né? Assassinado o seu marido. E estava muito evidente, era um réu confesso, mas eu lembro que no júri foi sendo trabalhada uma tese assim que não é concreta, né? Mas os jurados compraram, que era uma tese de legítima defesa da dignidade da mulher. Né? Olha só. E o júri é muito tem certas formalidades, mas a posição final do jurado é uma posição que independe às vezes de um vínculo legal ou não, né? Sim, então o jurado ele pode ser convencido por diversas maneiras. É. E aí foi passado um histórico de violência doméstica de muitos anos que essa mulher passou, e acabou que numa briga ela acabou assassinando o marido. Eu lembro muito bem desse caso, que ela foi absolvida por uma questão contextual de violência doméstica, que ela passou durante muito tempo. Não lembro, provavelmente o Ministério Público deve ter recorrido, enfim, mas eu lembro que naquele momento ela foi absolvida. Esse caso me marcou muito, porque a gente vem da faculdade aprendendo o que é a técnica de legítima defesa, os requisitos, o que é que precisa, né? As excludentes de ilicitude, mas chega num júri e é apresentada uma tese de legítima defesa da dignidade, da honra da mulher. Isso é aceito pelos jurados. Isso me marcou assim no início do estágio, porque fugindo da realidade que a gente vive, a realidade acadêmica, né? A prática consegue mostrar essas coisas pra gente. A gente às vezes fala assim, o romantismo acadêmico, mas tem um romantismo pragmático, né? Também. Com certeza. O romantismo prático, a advocacia ela é muito romântica, né?
A gente acaba se identificando, colocando os limites, mas a gente acaba se identificando com a causa do nosso cliente, comprando a causa do cliente, fazendo a separação, obviamente, técnica, né, a defesa técnica, mas se a gente não tem um mínimo de envolvimento, de empatia com o que o cliente está passando, Exato. talvez falta ali uma vírgulazinha na advocacia, né? E me conta uma coisa, como é que foi a primeira vez que você foi despachar com o ministro do STJ? Então, eu achei que era só chegar lá, entendeu? Você chega lá, pede para o cliente pagar a passagem, chega lá e o ministro vai estar lá te esperando à sua disposição. Então, foi basicamente isso. Tinha um processo lá no STJ, eu acho que era o ministro Sebastião, e eu fui sem agendar. Você foi sem agendar? Fui sem agendar, mas eu pensei assim, não, eu vou ficar lá pelo menos uns 2, 3 dias, porque se ele não tiver num dia, no outro ele vai estar. E aí quando eu cheguei lá em Brasília, tinha aí 2 anos e pouco de advocacia, cheguei lá em Brasília e aí lá eu fui ligar pro gabinete. Falei, eu vim de Vitória e tal, eu queria saber se o ministro tá aí agora, porque se ele estiver aí agora eu vou aí. Aí ela falou, o ministro tá aqui agora, ele até pode te atender, mas ele vai embora daqui a 10 minutos. E o cliente tinha escolhido um hotel, a falta da prática, você não pede pro cliente escolher o hotel, você tem que escolher o seu hotel, porque ele me colocou no hotel numa cidade satélite lá de Brasília, Nossa. que dava 1 hora de Uber e de táxi lá para. Eu falei, olha, expliquei a situação para ela. Falei, olha, eu tô aqui. E amanhã, como é que tá? Não, amanhã nem depois ele não tá, é só aqui e agora. Você deu sorte de vir hoje, porque mas ele tava, tipo assim, saindo, tinha 10 minutinhos, eu tava 1 hora do STJ. Nossa. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou para aí, se ele ainda estiver aí, eu vou despachar com ele. Acabou que quando eu cheguei no STJ, eu fiquei perdido lá dentro, né? Porque lá é enorme. Não é aqui o TJ que você pergunta pra secretária, não, o gabinete do desembargador tal é lá aqui. É mais 1 hora pra você andar. Lá é um bairro inteiro, o STJ é um bairro, o TST é um bairro, basicamente. E cheguei lá, aí eu só recebo o telefonema da assessora, você tá onde? Porque ele tá saindo agora. Aí que eu falei, eu tô subindo o elevador do gabinete dele. E aí eu consegui despachar comigo, mas eu cheguei lá todo acabado, suado. Acabei que eu consegui despachar, mas por muita sorte. E por falta, assim, de noção total, né? Achando que vou chegar lá, achando que Brasília é aqui, né? Não, pra quem não sabe, STJ a gente tem que ligar, marcar, fazer o agendamento, com antecedência saber, de semanas. Né? Porque senão você vai pagar uma passagem, um hotel, sei que. Você foi muita sorte. Eu dei muita sorte. Você deu muita sorte. Eu dei muita sorte e foi uma correria danada. E eu corri, literalmente eu corri lá dentro do STJ. Nossa. Tava correndo de um lugar pro outro pra chegar no gabinete que era num outro prédio. Foi uma loucura. E essas coisas a gente passa, né? A falta de experiência. Mas legal, bacana. Mas conseguiu, né? Seu cliente ficou super feliz. Ficou super feliz. Não sabe o perrengue que eu passei, mas ficou feliz. E a sua primeira sustentação oral no Tribunal do Trabalho? No Tribunal do Trabalho. Aí eu já estava trabalhando já no escritório do RISC, trabalhando. Quanto tempo você ficou nesse primeiro escritório que você entrou? Nesse primeiro escritório, eu fiquei por volta de 1 ano e meio. Em seguida, eu ensaiei abrir um escritório. Vou ser bem resumido nessa parte, porque assim, abri o escritório e veio pandemia. E aí assim, eu saí do escritório e logo que eu saí desse segundo escritório, que já era meu, né? Eu já estava envolvido na OAB Jovem, já conhecia o RISC, ele já era uma grande referência para mim. Era o primeiro mandato dele. Isso, era no primeiro mandato dele. Eu já era presidente da OAB Jovem já, né, na época, e quando eu saí do escritório, eu cheguei, RISC, tô com a mão na frente e outra atrás, né, e precisando de ajuda. Ele, cara, vai lá pro escritório. Vai lá, não prometeu nada, só vai lá, tem uma mesa lá vazia, senta lá e depois a gente vê. E aí, 2 dias depois disso, eu lá sentando pra gente ver onde que vai dar, ele me passa uma sustentação oral no TRT, assim, pro dia seguinte, que teve um... Sim, você tinha acabado de chegar pra ver Tinha acabado de chegar. E aí tinha uma sustentação oral que ele perguntou, você tem condições de fazer isso daqui? Eu falei, claro, tenho. É super experiente. Tenho. Nunca tinha feito uma sustentação em processo trabalhista, né? E vamos lá.
Estudei. Passei a madrugada inteira estudando, super nervoso. E aí eu cheguei lá na sustentação, tava muito nervoso. E eu lembro que tava tendo um problema, tava se iniciando as sustentações virtuais, né? E tava meio que no final da pandemia, já tava dando para ir pro escritório e as sustentações estavam sendo online. E eu cheguei, assim, entrei no link e vi que peguei a pauta, né, e fui olhar quem são os advogados que estava escrito e eu vi lá Alberto Nemer. Eu falei, que legal, o Alberto tá aqui também. E depois que eu fui descobrir que ele tá lá sempre, né? Mas assim, era pra mim, o Alberto tá aqui, vai sustentar também, era uma sustentação antes da minha. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, ei, Alberto, vai sustentar hoje e tal. Aí ele, socorro. Uai, o que aconteceu? Ele me respondendo a mensagem, socorro. O que foi? Eu tô tentando entrar, tô com um processo importantíssimo e eu não consigo entrar na sessão. Para a sessão, eu já tava nervoso, né? Para a sessão, pede pela ordem aí, para a sessão e avisa que eu não tô conseguindo entrar, por favor. E aí, como é que faz? Eu já nervoso demais, eu tive que pedir online pela ordem para interromper a desembargadora que estava falando. Eu falei, olha o que aconteceu, doutor Alberto, o processo dele tá chegando, ele não tá conseguindo entrar, ele pediu para inverter a pauta. Aí, assim, já ficou aquele clima estranho naquele advogado novinho ali me interrompendo, né? Nossa! E aí acabou que a pauta foi invertida, mas assim, parece uma coisa muito, muito simples de ser feita hoje em dia, né? Hoje, se eu chegar e falar, excelência, pela ordem, meu colega tá passando aqui por um problema de... Pra você hoje é muito simples, pra né? hoje, Coloca um jovem lá que... Mas na primeira vez, isso pra mim foi uma loucura. Lógico, claro. Foi uma loucura, porque eu tava muito concentrado pra minha sustentação, que só isso já tava me deixando muito nervoso. E ainda pra ter esse encontro, acabou que inverteu a pauta, deu tudo certo, o Alberto ficou super agradecido. Só que... E você mais nervoso. E eu mais porque nervoso. Você achando que os desembargadores iam achar ruim com você. Isso, exatamente. Acabou que assim, tudo fluiu bem. E a lição que a gente tem disso é que a gente sempre tem que estar pronto para essas eventualidades, né? A advocacia, ela tem muito disso. A gente pode até, em relação a um processo, planejar muitas coisas, mas chega um ponto que você tem que estar pronto para improvisar, né? E para fugir dos planos que você eventualmente fez e com muita responsabilidade também. E claro que o nervosismo, a ansiedade vai sempre fazer parte, mas o que a gente tem que sempre lembrar é que não existe ali, não pode se ter medo, né? Tem que se ter postura, respeito, né? Mas a gente tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. A gente até no início sabe disso na teoria. Mas a gente não pode ter medo, não tem hierarquia. O suor escorre. Mas na hora de você interromper uma desembargadora para pedir uma reversão de pauta ali naquele momento, para mim foi uma coisa absurda. Talvez para eles, até para pro próprio desembargador, para a própria turma, foi uma coisa rotineira. Mais um pedindo uma inversão de pauta. Para mim... Você teve ajuda, e eu digo assim, ajuda assim, dicas, às vezes, numa audiência de juízes, ou até mesmo no tribunal do desembargador, te auxiliar, quando vê assim, olha, você está nervoso, ou não é bem assim, porque aqui vários já contaram assim, falaram, ainda bem que o juiz falou, doutor, faça isso. A gente consegue pescar, eu não tive dicas diretas, né, faz assim ou faz assado, mas depois de um tempo a gente consegue pescar algumas coisas. Então, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo questão de um depoimento pessoal da reclamada, e o juiz ele foi muito assim, falou, doutor, o senhor que sabe. Aí, o que eu percebi? Ele já estava convencido. E o que eu ia ter que pedir redesignação e tudo. Então, com o tempo, a gente começa a pegar essas coisas. Ele falou, não, excelência, eu abro mão. Então, mas isso é só depois de tomar umas porradinhas, né? Claro. E é interessante isso, você, numa audiência ou numa sustentação, você perceber o que o outro advogado está, às vezes, tentando passar, o recado que o juiz está dando, saber se ele já está convencido ou não, perceber. É muito difícil isso, né? Mas sim, já passei por isso, de você pescar algumas intenções. Não, isso aqui ele já tá definido, não vou ficar batendo muito nisso. Mas isso é só com a experiência mesmo vindo, né? E tem muito que aprender ainda, porque assim, eu tenho 7 anos de
De advocacia. Tem muito chão para trilhar, muito feijão para comer ainda. E conta pra gente, porque aqui, advogado que chega aqui, trabalhista, conta muita história, né? Conta pra gente aí de casos que você já vivenciou, de audiências que te marcaram dentro do cenário aí trabalhista. Cara, eu acho assim, depois desse primeiro caso assim, da sustentação, que esse foi o caso mais marcante. É obviamente que a gente Era sobre teve... o que o caso, você lembra? Não lembro. Você Não lembra lembro da o que era. Eu acho que o trauma foi tão grande que eu não lembro exatamente qual era o caso. Mas a gente já passou por coisas assim, às vezes a gente pega um juiz que não acordou bem, né? E isso parece que é frequente, né? E principalmente a gente mais assim, mais novos, mais Sim, sim. aparentemente inexperientes, a gente sem querer pode passar uma imagem de uma certa insegurança e tudo, e às vezes juízes ou outra parte querem crescer para cima de você, né? E isso aconteceu demais, mas hoje em dia o que eu percebo pelas experiências é que depois da gente tomar umas porradinhas, a gente fica mais com a casca mais grossa, né? Então hoje eu estou sentindo que eu vou muito mais tranquilo para uma audiência, já me preparando para saber se aquele juiz está mal-humorado ou não, como lidar com ele, ou se a outra parte, o outro advogado, ele está faltando respeito comigo, como que eu vou contornar aquela situação sem piorar aquela situação. Então, assim, tirando um exemplo, eu já tive advogado que quis botar dedo na minha cara. Nossa. Você é um moleque mais novo e tal, então talvez num momento de raiva eu devolveria ele, que não sei o que, ia mandar ele pra casa do caramba, mas depois de um certo tempo a gente acaba tentando contornar a situação, impondo respeito, e sem piorar as coisas, né, sem devolver na mesma moeda. Então, assim, eu já passei por muitas questões de cerceamento de palavra. Doutor, Poxa. quantas vezes isso assim, doutor, essa pergunta aí não importa não, passa pra próxima. Eu falei, ué, como assim? tem pouco tempo isso aqui, doutor. Não, essa pergunta aí não. Passa pra próxima. Não é pertinente. Não é pertinente. Falei, só que eu tava com uma linha de raciocínio, né? E que eu ia chegar até certo ponto. E ali para você manter a calma e falar, excelência, talvez aparentemente não tá fazendo sentido, mas eu tenho uma linha de raciocínio aqui que Vossa Excelência vai perceber depois. Aí se acalma. Talvez, geralmente, a gente podia ficar nervoso e parar e então aceitar. Deixa, né? Qual sua técnica para ver se testemunha está mentindo? Eu gosto de... Porque trabalhista também tem muita... eu gosto de fazer perguntas um pouco simples, não tão óbvias, porque às vezes o juiz, quando você vai fazendo muita pergunta óbvia, fala, doutor, isso aqui já está no processo, isso aqui já está, mas perguntas mais simples e que para dar a sensação de que a testemunha está muito segura e que está sendo favorecida. Então, faz, que horas, qual o trabalho, que horas que você chegava, não sei o que, pergunta simples, para ir do nada, no meio de uma pergunta simples, você fazer uma pergunta capciosa, como se ela simples fosse. Né? Eu gosto muito de fazer isso e voltar um pouco. Faz umas 5 perguntas e reformula, né, com uma outra abordagem e volta, porque aqui você vai apontando contradições. Né? Eu gosto muito de fazer isso. E a gente, depois de um tempo, percebe o nível de nervosismo que a testemunha tem. E a gente sabe se a gente vai apertar um pouco mais ou não. Se aquela testemunha está super segura, eu não vou tentar fazer isso. Né? Mas tem testemunhas que você vê que a testemunha está mentindo. Então a gente se utiliza disso. Deixar ela super confortável para depois pegar ela numa contradição. Sempre tenta encaixar esse caminho. E o direito médico? Você agora atua também em direito médico? Eu atuo em direito médico e é uma coisa que eu estou estudando bastante, porque o direito médico, principalmente na questão administrativa. Eu acho que tem muitas coisas. A medicina, a gente envolvido com a OAB, a gente tem questões éticas também, né? E a medicina tem também, tem os seus regimentos. Então tem muitas coisas dentro do direito médico que administrativamente a gente consegue resolver. Sim. E há um tempo atrás me veio um caso desse, de uma sindicância por conta de uma publicidade médica.
E assim, a Que é gente... muito comum, Que é muito inclusive. comum. Uhum. Mas assim, com um bom trabalho, é fácil de se resolver, né? E me veio esse caso de uma pessoa que já era cliente, né? Era cliente por conta de outras coisas, mas você Uhum. consegue, vamos tentar. E me identifiquei muito Ah, que com o legal. direito médico. E eu já tinha atuações em defesa de médicos por conta de procedimentos equivocados, e já tinha também ações de plano de saúde, então já estava Uhum. envolvido e isso me atraiu por conta de um cliente que chegou. Que E aí legal. hoje a gente faz uma atuação. Ah, que bacana, que bacana. E como é que foi liderar a OAB Jovem no meio da pandemia? Ah, com certeza, um dos maiores desafios assim que profissionais que eu passei. Eu entrei na UAB Jovem por um convite, eu conheci o Risk na campanha dele, na Uhum. primeira campanha do primeiro mandato, e conheci ele, ele falou, vai lá, participa da UAB Jovem, aí eu entrei, fui acompanhando e fui gostando muito. E criando relações, né, dentro da OAB, com pessoas muito bacanas. E passou um ano, surgiu essa vacância, né, de presidente da OAB Jovem, e ele estava no início já da pandemia, ele falou, Baltazar, você quer assumir? Eu falei, eu vou fazer o quê? Tá no meio da Numa pandemia, eu não posso criar um pandemia. evento, posso fazer um curso, porque antes disso, nesse primeiro ano, mesmo eu sem ser presidente, já tinha rodado o estado inteiro com a OAB Jovem. É Dando mesmo? curso, dando Que palestra, legal. montando. Então, assim, rodei o estado inteiro e quando eu assumi a presidência, veio a pandemia, eu não pude fazer o que eu estava na OAB Jovem acostumado a fazer. Então, Mas fez online? a gente teve que se reinventar. Só que essa transição de fazer online, mudar essa chave, a gente começou a fazer muito antes de virar modinha. Né? Tanto que eu fiz a primeira live que a gente fez da OAB Jovem foi com o Écio Quaresma, um grande advogado criminalista. E deu acho que umas 2.000 pessoas simultâneas assim na Olha que live. Porque legal. assim, hoje é mais difícil, né? Você fazer uma live com Sim, mas é muita porque todo gente. mundo estava em casa, né? Pô, exatamente, assim. Todo mundo estava procurando informações, procurando algo, né? Isso. E bombou demais. E aí o Risk também teve uma ideia sensacional que foi fazer as entregas online de carteira. Porque muita gente estava Bem esperando as legal. cerimônias, não pegava a carteira, não conseguia. Já estava difícil trabalhar. Imagina É. sem a OAB, a pessoa não podia nem advogar. Então, ele teve essa ideia e aí a OAB Jovem sempre participa da cerimônia, né, de entrega. E ele foi o primeiro presidente do Brasil, presidente da OAB, a entregar a carteira virtual. Depois as outras OABs seguiram ele. Que Então, legal. a gente adentrou, aí os congressos foram todos online, a gente fez projetos sociais de entregar cestas básicas para a advocacia mais carente. E nesse período a gente levou muito tapa na cara da realidade mesmo, né? Porque assim, a gente passou É. dificuldade, só que tem gente que passou uma dificuldade muito maior daquilo que a gente estava imaginando, Uhum. a ponto de precisar de cesta básica. Então, é bom a gente ter, nesses momentos, choques de realidade, Sim. e bom também saber que, de alguma forma, a gente está, pelo menos minimamente, contribuindo para amenizar aquele sofrimento, aquele perrengue que o advogado, que a jovem advogada está passando. Então, a gente teve esse projeto de OAB Jovem da pandemia, foi extremamente desafiador. Eu acho que a gente conseguiu, na época, cumprir com o nosso objetivo de levar conhecimento, de ajudar naquilo que for possível a jovem advocacia que na época estava passando por essa dificuldade de trabalho. Eu acho que isso também me ajudou a criar também uma casca, né, para uma experiência para a Uhum. advocacia como um todo. Então eu vejo com muito, eu vejo É a com saudade. sensibilização, né? Isso. Então, foi uma experiência única, que eu tenho muito a agradecer ao Risk por ter confiado em mim, ao Alberto também, que me ajudou muito Que legal. na época. E hoje eu tenho vamos dizer assim, com esse legado, né, de ter ter passado a pandemia, passado bem, feito uma boa gestão na pandemia da UAB Jovem. Que bacana. Muito legal ouvir É. isso. Muito bacana. Porque, assim, a gente vê muito. A gente não sabe dessa realidade, às vezes, difícil, né?
Tem muita série de TV que mostra tudo ótimo, né? Tem muito Instagram aí que só revela o bonito, sim. mas o por trás realmente Ah, a há quantidade uma... de jovem advogado bem-sucedido só no Instagram e não tá bem-sucedido na advocacia é um negócio absurdo, Exatamente, né? exatamente. E Então, naquele momento a gente viu um pouquinho a realidade, né? é. Que nem tudo são flores. Não, e não são, Não são. né? E não são mesmo. Mas você é um advogado super antenado com as novas tecnologias e tudo mais, né? Ah, eu acho que tem que ser, né? Eu acho que tem que ser. Hoje, independente se você está entrando no mercado agora ou se você já é consolidado no mercado, eu acho que muitos paradigmas estão sendo rompidos, né? Uhum. Eu tenho muito receio de ficar obsoleto na advocacia, porque eu estou vendo também muita gente que está aí voando na advocacia com tecnologia, essas inteligências artificiais que Uhum. estão chegando, vão ser muito usadas. Eu acho que o desafio vai ser usar ela com responsabilidade. Eu É, acho que se você tiver responsabilidade para usar essas ferramentas, você com certeza vai ser um diferencial no mercado. é. Então, me Mas nada perguntam. substitui, né? Ainda, pelo menos, o conhecimento E eu acho que do vai. ser Eu acho que um humano. dia vai chegar um ponto de chegar muito próximo de substituir, mas eu acho que está um pouco longe ainda. Só que já me perguntaram, o que você acha? Você acha que a inteligência artificial vai substituir o advogado? Aí eu tenho uma resposta que eu estou muito convencido dessa resposta, que é o É, seguinte, não, substituir o advogado não vai. Agora, um advogado que sabe utilizar a inteligência artificial com responsabilidade, tem conhecimento daquilo que está fazendo, tanto dos mecanismos da inteligência artificial, mas quanto da matéria de direito que está por trás daquilo, esse advogado que sabe utilizar dessas ferramentas vai substituir 10 advogados que não sabem, e isso para mim vai ser fato. A gente já vivencia isso na advocacia. Então, um escritório que há 20 anos atrás precisava ter 50 advogados, hoje não. hoje em dia precisa ter 10. Né? E a gente não está falando dessas modernidades que estão chegando agora, que para mim é uma revolução, entendeu? Então, eu me utilizo bastante Aham. da inteligência artificial, dessas ferramentas tecnológicas para tentar ser sempre mais eficiente para o cliente, mas eu também utilizo com muita responsabilidade, Claro. porque o conhecimento jurídico é a gente que tem. Né? Exato. A ferramenta nos dá elementos para a gente filtrar e aproveitar aquilo que ela tem para a gente oferecer. Mas É. o advogado continua Você sendo sabe. eu e quem assina a petição também continua sendo E eu. aí, sua É, responsabilidade, a sua responsabilidade. A gente viu exatamente. recentemente, né, o caso nos Estados Unidos do advogado que colocou algumas jurisprudências criadas Uhum, pela inteligência artificial que não eram verdadeiras e acaba, né, sim. se submetendo a uma situação indesejada, E né? antes de eu saber desse caso, eu já tinha pedido para o chat GPT É, me passa a jurisprudência sobre isso. E assim, é bom você ter essa desconfiança, né? é. A jurisprudência veio tão perfeita que eu Hum. falei, tem alguma coisa errada. E aí você vai fazer realmente a busca daquela jurisprudência e não vai encontrar. Daquela jurisprudência não vai encontrar. Mas É. se a gente não tivesse esse desconfiômetro, essa jurisprudência podia estar num processo e sair litigância Exato. de má fé. Exato, Né? porque a inteligência artificial a gente alimenta, É. a gente ensina a inteligência artificial, né? A gente dá o material Aham. para que ela vá cruzando as informações e formando aquilo com muito mais rapidez, E são claro. várias inteligências artificiais, vários Exato, tipos. A inteligência exato. artificial que hoje está muito na moda, é a inteligência artificial generativa. Que ela Uhum. realmente ela cria. Hoje o chat GPT-4 É, já possui busca com a internet, então já ela possui já interage com fontes, outros já interage com outras coisas. aplicativos. Mas a inteligência artificial generativa, ela é para gerar, ela é para É, criar. Existem inteligências artificiais que servem somente para buscar jurisprudência. Diz que exato. não é o chat GPT e E- não são essas que estão exato. famosas, Não, mas são existe. várias É. outras, né? A gente tem muita. Hoje em dia existe inteligência artificial para receber as publicações e distribuir o prazo na sua agenda, Para analisar o para processo. analisar o processo. O ministro Barroso, há pouquíssimo tempo atrás, ele falou que ele entrou em contato com Google, Microsoft e Amazon É. para encomendar ferramentas de inteligência artificial
para quando o processo chegar nos tribunais superiores, a inteligência artificial filtrar aquilo que é importante ou não, que na verdade já deveria ser um trabalho nosso, Exato. de ser conciso e sucinto, mas ok, vamos lá. Inteligência artificial vai filtrar, vai meio que fazer um memorial. Um resumo. Né? Obviamente que aquele julgador, ministro, assessor, vai ter que conferir tudo aquilo até ela se tornar 100% confiável. Mas será que vai conferir mesmo? Aí eu não sei. O que a inteligência artificial faz? Quando eu tô usando, eu confiro. Eu também. Mas se eles vão conferir, eu não sei. Mas eu acho que vai ajudar bastante. Muito. Talvez o índice de erro dessa inteligência artificial pode ser menor do que eventualmente a gente... Mas hoje a gente já tem, inclusive, ferramentas que ajudam a fazer tudo isso que ele havia pedido. Com certeza. Que já atendem a essas necessidades. Mas eu acho... Tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Para qualquer pessoa, não é só o advogado. É você testar. Com certeza. É você conhecer, é você ir lá, olhar, experimentar com responsabilidade, com consciência, olhando bem aonde você está, né? O que você está manuseando. Ser desconfiado. Conhecer aquela ferramenta. Porque o ChatGPT é o que está famoso agora, né? Mas vai lá, bate papo com o ChatGPT. Ele erra. Você fala assim, mas eu acho que você está enganado. Peço desculpas, você tem razão. Ele, né? Então, eu acho que a gente tem que experimentar. Erra, continua errando, mas está cada vez errando menos. Menos, exato. Porque a ferramenta está cada vez melhorando. Porque quando a gente fala assim, olha, você está errado, ele fala, opa, é verdade. Ele já corrigiu no próximo. E vai corrigir para você, mas para toda a rede todo mundo. Também. Exatamente. Exato. Mas vamos lá. Você é um mafioso, é? Tô sabendo que você tem a banda máfia. A gente precisa ser, porque... Aliás, eu fiquei sabendo também que você fez teatro. Fiz teatro. Fala pra gente aí esse seu lado artístico. Durante a faculdade eu tinha muita dificuldade de me expressar, de falar. Talvez talvez se não tivesse o teatro, eu não estaria aqui hoje conversando com você. É mesmo? E o teatro foi muito bacana, me apaixonei muito pelas artes cênicas e fiz peças profissionais aqui no estado, participei de Festival Nacional de Teatro de Vitória, com peças de comédia, enfim, assim... Que legal! É uma experiência muito, muito bacana e que eu consegui aproveitar muito do que eu aprendi fazendo teatro e me apresentando para 700 pessoas no Carlos Gomes. Ai, que legal! Para calejar um pouquinho para o que a gente passa, às vezes, perante desembargadores numa sustentação oral, né, que estão ali te julgando. Então, eu tive essa experiência no teatro. E hoje eu tenho minha banda, que é uma paixão minha. E canta bem, viu, gente? Já vi. Canta muito bem. Que bom, obrigado. Não, fiquei admirada. Quando eu vi você tocando naquela festa, falei, gente, que legal. Canta muito bem. Eu adoro, porque assim, a gente precisa também aprender. A gente sabe que a advocacia, ela é cansativa, né? Sim. O trabalho, muitos trabalhos são assim, sugam muito, muito a gente. E a gente precisa ter esses canais de escape, né? E, assim, que bom que deu certo, que bom que pelo menos eu canto mais ou menos para o pessoal gostar. Mas, sim, cara, a banda é muito legal, a banda máfia, toca de tudo. E chega esses finais de semana, então a gente tem, às vezes, um show ali, um show aqui. Que legal. E isso dá uma relaxada na gente. Né? Vocês ensaiam com frequência? A gente já ensaiou muito, mas hoje, como os shows eles estão vindo com mais frequência, a gente acaba não precisando mais, mas a banda já tá afinadinha. Alinhada. Que bacana, que bacana. Agora a gente entra num momento da entrevista aqui que é um bate-pronto. Eu falo e você me fala. Nossa Senhora. Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Causa ganha. Alvará é? Felicidade. Justiça é? Essencial. Nunca comece uma sustentação oral com? Muito nervoso. O que mais te irrita num processo? Falta de ética. Um livro que te marcou? Meu Pequeno Pé de Laranja Lima. Não sei se é exatamente esse nome, mas tem muito tempo que eu li. Meu Pé de Laranja Lima. Também adoro esse livro.
O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Direito nas redes sociais. Essencial. Eu acho que direito nas redes sociais está se tornando cada vez mais... a gente vivenciar isso está sendo cada vez mais importante. Audiência virtual ou presencial? Depende. Um bom advogado sempre fala depende. Né? Audiência de instrução mais complexas, presenciais. Se não fosse advogado, seria? Artista. Boa, mas já é um grande artista. Baltazar, muito obrigada pela sua presença. Adorei esse bate-papo. Saber esse seu lado artístico aí foi muito bacana. E toda essa sua experiência com a jovem, que eu acho que é essencial, né, para quem está se formando agora. Com certeza. O prazer foi todo meu, estou à disposição. Para a advocacia também estou à disposição. A gente continua trabalhando lá na OAB, a gente ajudou muitos colegas jovens advogados, a gente continua ajudando. E acho que essa troca de ideias, às vezes uma pessoa ou outra se identifica e a gente consegue ajudar alguém de alguma forma. Dar um parabéns pelo seu trabalho, por esse podcast maravilhoso. E sempre que precisar, a gente vai estar aqui. Com certeza, vou te chamar mais vezes. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar se você tem uma boa história. A gente também quer saber. Até a próxima.